Nós vamos começar com o quadro Nosso Axé. Pai Silvio de Oxalá já está aqui com a gente. Hoje vai ter muita coisa interessante. Vamos entender mais sobre essa entidade tão querida que são os pretos velhos. Bom dia, Pai Silvio, como vai? Bom dia, Edu. Receba o nosso axé. Você Que está assim bem? seja, melhor agora. E Que bom. você, como está? Tudo bem? Melhor agora também. Muito melhor. Agora, as casas de Umbanda, de axé, todas têm feito, suas atividades especiais para essa ocasião de pretos velhos, né? Linha espiritual e essencial da nossa Umbanda. Pretos e pretas velhas. Vamos falar muito sobre isso hoje. Hoje você vai fazer uma firmeza também para pretos velhos no Exato. final? Vamos trazer para nós a radiação dos pretos velhos através de uma firmeza muito simples. Quem é de Umbanda pode fazer, quem não é de Umbanda pode fazer, que é uma linha que só traz o bem, só traz o benefício, Edu. Pessoal de casa que de repente estiver tranquilo ou está no trabalho, pode se isolar um pouquinho, é só se concentrar com você nesse momento Exato. para poder sentir energia. Exato, é isso mesmo. Basta um pensamento para a gente se conectar. Então, daqui a pouquinho, gente, firmeza com pretos velhos, tá? Então, fica com a gente que está no ar a partir de agora o nosso axé. Eu saúdo o programa Bom Astral, eu saúdo Edu Scafon, eu saúdo toda a equipe da Astral TV, recebam o nosso axé. E o quadro de hoje é muito especial, porque a semana para nós umbandistas foi muito especial. Dia 13 de maio, o Brasil comemora a abolição da escravatura, que aconteceu dia 13 de maio de 1888, portanto há 138 anos. E nessa data, a gente também lembra com mais força, comemora com mais força, se conecta com mais força na linha dos pretos e pretas velhas. Hoje eu pedi licença aos orixás para hoje homenagear esta linha tão essencial e espiritual da nossa Umbanda, que nos remete à nossa herança africana e nos remete também ao acolhimento, aos caminhos corretos, ao amor, ao perdão e à sabedoria que os pretos e pretas velhas emanam. Mas antes eu gostaria de reforçar que alguns terreiros de raízes mais africanas guardaram um silêncio. Eu também cito eles em respeito aos meus irmãos de outras linhas, de outras doutrinas. Nosso axé é o nosso axé mesmo, sem muros, apenas pontes entre todas as doutrinas. Nós obedecemos esse silêncio, respeitamos esse silêncio que eles guardaram dia 13 de maio. Alguns fizeram postagens para que nós nos lembrássemos da falta de reparação histórica, da falta de reparação social, né, que ainda não foi feito aos descendentes escravizados. Alguns recordaram que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura, foi historicamente comprovado, pressionado pelas outras nações. Um dia depois, no dia 14 de maio, os escravizados estavam na rua sem nenhum amparo, sem uma recolocação social. Alguns preferiram ficar ainda escravizados nas fazendas, outros foram para a rua, foram para os morros, enfim. Eles alegam que faltou uma reparação social aos afrodescendentes. Então a gente guarda também esse respeito, silencia também nesse protesto, porque todos sabem da existência ainda da intolerância racial, do preconceito, e a Umbanda é, antes de mais nada, uma religião que cuida, trata, discute a sociedade brasileira. Portanto, é uma religião 100% nacional. Ela guarda as heranças indígenas, a herança afro, aceita algumas casas como a nossa comunidade, a herança sincrética, kardecista e cristã, mas enfim, essa reparação social realmente não foi feita. Mas vamos ficar com a espiritualidade, que é o que o programa Bom Astral trata. Então, assim, para a gente começar o nosso bate-papo sobre a linha dos pretos e pretas velhas, eu venho convidar o Pai Júnior a cantar em louvor às nossas adoradas almas. Adorei as almas, vídeo Pai Júnior, canto com o Pai Júnior, vídeo 1, vamos lá, Murilo? Saravá os pretos velhos, as pretas velhas, chave o ponto, adorei as almas.
liberdade e a corrente se quebrou. Um grito de liberdade, um grito me acordou. Dentro de um canavial, o negro se libertou. Lá não tinha pra ele nem chibata e nem feitor. Lá não tinha pra ele nem senzala e nem senhor. Dentro de um canavial, o negro se libertou. E lá não tinha pra ele nem chibata e nem feitor. Lá não tinha pra ele nem senzala e nem senhor. Preto velho da Umbanda foi um grande lutador. Hoje baixa no terreiro, traz a paz e o amor. Sua sabedoria, seus ensinamentos. Sua sabedoria, seus ensinamentos. Vão de canto a canto, aliviando o sofrimento. Vão de canto a canto, aliviando o sofrimento. Vem na força da reza, vem na força das ervas. Vem na força da reza, vem a força das ervas. Vem tirando todo o mal, a mandinga ele quebra. Vem tirando todo o mal, a mandinga ele quebra. Oxalá quem me trouxe, Sami me coroou. Oxalá quem me trouxe, Sami me coroou. Agradeço dia a dia, viva Deus nosso Senhor. Agradeço dia a dia, viva Deus nosso Senhor. Oxalá quem me trouxe, Sami me coroou. Oxalá quem me trouxe, Sami me coroou. Agradeço dia a dia, viva Deus nosso Senhor. Agradeço dia a dia, viva Deus nosso Senhor. Salve os pretos velhos e as pretas velhas, adorei as almas. Salve o ponto de pretos velhos e pretas velhas, adorei as almas. No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu gritava por Nossa Senhora, ai meu Deus, como a pancada doía. No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu gritava por Nossa Senhora, ai meu Deus, como a pancada doía. Ea, uê, ea, qual é a mãe que não chora vendo seu filho apanhar? Ea, uê, ea, qual é a mãe que não chora vendo seu filho apanhar? Preto velho na senzala, não tinha a quem recorrer. Trabalhava e apanhava sem ao menos merecer. Adorei as almas, Pai Júnior. Muito grato pelo seu canto, pelo seu axé. Ele que faz parte da nossa comunidade, Pai Antônio das Almas. Lembrando que sábado agora nós teremos uma festa na nossa comunidade em honra aos pretos e pretas velhas. Vamos estar lá honrando na nossa comunidade, tá? O culto aos pretos e pretas velhas nasceu, na verdade, é uma herança dos povos de língua banto-africana, vindos principalmente de Angola, escravizados em navios negreiros. Já em sua nação, eles já tinham um ritual de consultar os ancestrais. Então, portanto, gente, o culto aos pretos e pretas velhas é um culto ancestral, onde os bantus recorriam aos espíritos dos idosos que já tinham desencarnados para procurar novos caminhos, soluções para as suas dores, orientações para a sua vida, nada como a gente se consultar com os mais velhos. Então, lembrando, gente, a linha dos pretos e pretas velhas nos faz olhar também para os nossos idosos. Eu fiquei com meus pais idosos até eles partirem, e eu gostaria que eles voltassem para que
eu pudesse repetir de novo essa experiência de ficar ao lado dos mais velhos, porque eles sempre têm uma mensagem, um conselho edificante para a nossa vida. Muitas vezes na juventude a gente não ouve e reflete quando tem mais idade. Então a linha dos pretos e pretas velhas é um louvor aos mais idosos, né? No Brasil, os escravizados continuaram com esse ritual em nossas terras para suportar a dura escravidão que foi imposta. Com o anúncio da criação, que interessante, gente, com o anúncio da criação da Umbanda, com o trabalho de Zélio Ferdinando de Moraes a partir de 1908, o culto aos pretos e pretas velhas se popularizou. Mas, inclusive, há registro de uma consulta do próprio Zélio a um preto velho, antes mesmo desse movimento. Então, antes mesmo do movimento, né, que popularizou a Umbanda, que nós, inclusive, conhecemos hoje com suas diversas ramificações, já havia consultas a pretos e pretas velhas. E o próprio Zélio se consultou com um deles. Sendo assim, a linha dos pretos e pretas velhas, ou linha das sagradas almas, como a gente costuma chamar, é na Umbanda aquela que representa o acolhimento, o conforto, as lições de perdão e humildade que esses espíritos que um dia foram escravizados e hoje voltam para nos orientar. Existe até um ditado na Umbanda que diz assim: quem nunca chorou no colo de um preto ou preta velha, nunca pisou no terreiro de Umbanda. Eu fui um desses que chorou no colo de um preto e preta velha. Inclusive, quero mandar o meu axé, o meu beijo à mãe Flávia, do Templo Maria Madalena aqui de São Paulo, com louvor ao Pai Maneco, que veio através dela, que me acolheu quando precisou, e por causa desse acolhimento do Pai Maneco nesse templo, eu me iniciei na Umbanda, me converti à Umbanda. Agora a gente vai assistir uma dica de axé com o Pai Guilherme, também voltada à linha das Sagradas Almas. Vamos lá, Murilo? Olá, pessoal do nosso axé, pessoal do Bom Astral. Eu sou o Pai Guilherme de Nanã. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Pai Silvio, à emissora, pela oportunidade de estar espalhando um pouco mais da nossa Umbanda. E hoje eu também gostaria de trazer uma dica de axé. Eu presumo que ela seja essencial para todo médium, para todo aquele que quer se conectar com a força dos pretos velhos. Você pode pegar uma vela branca, você pode pegar uma vela branca e preta e firmar com toda a sua fé, com todo o seu carinho e devoção aos pretos velhos, às pretas velhas. Mesmo que você não saiba o nome do preto velho e da preta velha que trabalha com você, mesmo assim você pode firmar para ele sem problema algum e pedir orientação, pedir força no caminhar, pedir muita sabedoria, porque são entidades muito sábias que trabalham com muito carinho, com acolhimento, com amor. Você pode também deixar um pouco de café, você pode deixar um pouco de água, você pode pegar um bolo de fubá, bolo de milho, broa, até pão e vinho. Tem pretos velhos que trabalham com pão e vinho. Aquilo que a sua intuição disser, tá? Muito mais importante você ter fé, carinho, acreditar naquela firmeza do que o que você coloca naquela firmeza. Então, peça aos pretos velhos muita ajuda no caminhar, eles que são povos resistentes, que têm muita força. Peça que eles acalantem o seu coração quando for necessário. E no mais, acho que é isso por hoje. Gratidão a todos aqueles que nos escutaram, que nos estiveram em sintonia conosco. Um grande abraço, muito axé. Muito obrigado, Pai Guilherme, pela sua presença, pelo seu axé, ensinando essa firmeza. Eu gostei tanto do vídeo do Pai Guilherme que no final do nosso quadro vamos fazer a firmeza inspirada nas orientações do Pai Guilherme, tá? O Pai Guilherme, que é sacerdote do Templo de Umbanda, Caboclo Cobra Coral e Flecha Dourada, que tem sessões todos os domingos às 18 horas. O WhatsApp 11 98803 4043. Axé, Pai Guilherme. Como eu disse no início, né, muitos terreiros de Umbanda não comemoraram 13 de maio, fizeram um silêncio, fizeram um protesto. Para vocês terem uma ideia,
logo depois da abolição, muitos escravos sequer podiam usar sapatos para diferenciá-los da sociedade. É incrível essa história, né? Mas é verdade, né? Não houve uma reparação nem histórica, nem social, mas aí está a maior grandeza da mensagem da linha dos pretos e pretas velhas. Nós sermos maiores do que aquele que nos afligem. Por quê? Essas almas foram escravizadas, essas almas foram torturadas e hoje voltam em espírito para nos orientar, né? É a maior prova, né, de superação de sofrimento e elevação espiritual. Eu me lembro quando eu estava no meu caminho mediúnico, o pai de santo que estava no meu desenvolvimento, ele me disse: pensa no ser iluminado. Preto velho é 1000 vezes mais do que esse ser que você está pensando. E realmente, depois de uma incorporação de preto velho, a única coisa que eu conseguia fazer era chorar. Chorar a minha mediocridade perante aquela alma tão nobre, aquela alma tão elevada, aquela alma tão enorme. Né? Então, uma coisa interessante que o pai Guilherme disse: você vai fazer sua firmeza para preto velho? Você não é da Umbanda ou você não sabe o nome dos seus pretos e pretas velhas? Não importa. É um ser de luz que estará ali presente para te orientar a partir de agora. Basta que a gente se sintonize. Por isso, a firmeza. E falando em tolerância religiosa, eu não poderia deixar de trazer hoje um assunto muito pertinente a nós, irmãos de Umbanda, de Candomblé, de Quimbanda, das religiões afro, né, que sofrem intolerância religiosa no trabalho. A doutora Tatiane Garcia gravou um vídeo sobre isso. Vamos receber agora as orientações da doutora Tatiane Garcia, advogada, sobre intolerância religiosa no trabalho. A intolerância religiosa no ambiente de trabalho viola direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, especialmente a liberdade de crença, a dignidade da pessoa humana e a vedação de qualquer forma de discriminação. É importante frisar que no Brasil esta prática pode configurar discriminação religiosa, assédio moral, dano moral na esfera trabalhista, violação dos direitos humanos e o crime equiparado ao racismo, de acordo com a Lei 7.716 de 1989. A nossa Constituição nos garante o livre exercício de cultos religiosos, protege o trabalhador contra qualquer tipo de discriminação decorrente da sua fé, convicção espiritual, símbolos religiosos ou a ausência mesmo da sua religião, de qualquer tipo de religião. No ambiente corporativo, isso significa que não pode sofrer qualquer tipo de constrangimento, isolamento, perda de oportunidade, qualquer tipo de diferenciação em razão da sua fé ou da sua religiosidade. Essas situações são frequentemente identificadas através de piadas recorrentes sobre a religião, apelidos depreciativos ligados à sua fé, a proibição injustificada de qualquer símbolo religioso, a pressão para que o trabalhador participe de correntes de fé, oração, exposição vexatória de seus colegas, perseguição após uma manifestação pública da sua religião ou até mesmo a retaliação ou desligamento do seu contrato de trabalho. E aqui existe um ponto muito sensível. Muitas empresas tentam cobrir esses crimes através de conflito entre colegas, brincadeiras, e isso não pode ser banalizado. Ou seja, se a empresa sabe do crime e não age, ela responde. E com isso, o empregador ele tem uma responsabilidade objetiva. E o empregado ele pode se manifestar, se materializar através de quê? De provas. E essas provas servem WhatsApp, vídeos, áudios, qualquer tipo de documento que fique evidenciando a discriminação sofrida durante o ambiente de trabalho e que o seu empregador sabia e não fez nada. E tem alguns casos que chegam a ser até mais grave, que o empregador deixa o ambiente de trabalho insustentável para o empregado e, com isso, gera o direito para que ele aplique a justa causa, ou seja, rescinda o seu contrato de trabalho e ele passe a receber todos os direitos decorrentes da modalidade, como se tivesse sido por iniciativa do empregado, isto é,
aviso prévio, multa de 40%, seguro-desemprego. Tudo isso porque ele não é obrigado a manter o contrato de trabalho onde não se sente seguro e protegido. Muito obrigado, doutora Tatiane Garcia. O Instagram da doutora Tatiane está aqui, @TatianeGarciaADV, para maiores orientações, não só sobre intolerância religiosa, mas quem sofre intolerância religiosa no trabalho tem o seu direito de reclamar, de não se calar e comunicar imediatamente à empresa. As orientações estão aí. E todo quadro a gente sempre traz um advogado para orientar nossos irmãos, porque não há mais espaço para intolerância religiosa. E agora vamos à nossa firmeza. Muitas pessoas chegam em terreiros de umbanda, de candomblé, de quimbanda, querendo um novo amor. Mas, na verdade, ela teria que pedir sabedoria para administrar melhor uma relação. Muitas pessoas chegam querendo mudar de emprego ou um novo emprego. Deveriam pedir primeiro sabedoria para administrar melhor as suas finanças ou então se preparar melhor para uma nova oportunidade de trabalho. Ou seja, a gente conhece, a gente tem notícias por aí de muitas pessoas que têm tudo e perdem tudo. Faltou sabedoria para administrar a vida. E é desse assunto que os pretos e pretas velhas trazem para nós. Sabedoria ancestral, sabedoria dos mais velhos, sabedoria divina. E essa firmeza é justamente para a gente se conectar com essa sabedoria maior que os pretos e pretas velhas nos inspiram. O que eu preciso para essa firmeza, gente? Antes de mais nada, para quem não sabe, firmeza é uma ferramenta de comunicação da nossa religião, tá? A gente pode depois fazer o programa só sobre isso. O que você vai precisar? Pode ser uma vela branca ou então uma vela bicolor, preta e branca. Por quê, gente? Preto é a transição, né, da falta de luz para a luz, da ignorância para a sabedoria, é a mudança de estado de consciência, preto e branco. Tá bom? Também uma referência ao Omolu, que é a linha, o orixá que mantém a linha dos pretos e pretas velhas. Você vai precisar de uma xicrinha, onde você vai pôr um cafezinho, feito por você e sem açúcar. Eu costumo colocar em volta, né, o terço do meu preto velho, Pai Antônio das Almas, adorei as almas, meu pai. E eu tenho aqui a minha imagem. Eu preciso de uma imagem? Não, você precisa do que o Pai Guilherme ensinou. De, antes de mais nada, fé, amor e devoção e firmeza no seu objetivo. Aqui é para a gente atingir um grau de sabedoria, tá? Eu trouxe o meu cafezinho de casa, não que o café do Murilo não seja bom, é ótimo, da Catarina também é ótimo, aqui na Astral TV tem um café maravilhoso, mas eu trouxe o meu porque tem que ser feito por mim, pelas minhas mãos, com a minha intenção, e o café é sem açúcar, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é acender a minha vela. Primeiro, a luz, eu invoco a presença dos pretos e pretas velhas. Adorei as almas. Eu sei o nome do meu preto velho, salve Pai Antônio das Almas. Salve todos os pretos e pretas velhas que se façam presentes, agradeço a presença. Ofereço o meu café, que a xícara seja a minha consciência e o café uma nova consciência que eu estou precisando. Eu me concentro nisso. Pronto. Esse silêncio que ficou também é oração. Pai Antônio, receba essa pequena oferenda que faço como prova da minha devoção e da minha confiança em vossa guiança. Essa é a oração que eu uso. Use a oração do seu coração. É a que mais funciona. Está pronta a minha firmeza. Eu deixo a vela acabar, fico um pouquinho recebendo essa energia. Eu não abandono a firmeza de uma vez. Fico um pouquinho recebendo essa energia, me concentrando no que eu preciso. Acabou, o café você pode jogar em água corrente. Está feita a sua firmeza. Adorei as almas, Edu. Muito bom, que as bênçãos, né, sejam derramadas sobre nós. Adorei as almas. É forte, né? A gente sente a presença, né, deles e a gente se conecta com a energia. Agora, Pai Silvio, o pessoal pode ir em casa, quem tem o hábito de passar um café, antes de sair ou de começar a fazer as atividades diárias, colocar uma xicrinha ali para pretos velhos, de repente diariamente, ou uma vez na semana, pela manhã? Eu diria que não só pode como deve. A gente deve ir para nossas vidas todos os dias de manhã, determinados, abençoados e bem direcionados. Deve fazer isso sim. Coisa boa.
Muitíssimo obrigado aí pela dica. Agora, gente, nesse final de semana, nesse sábado, na Casa de Axé do Pai Silvio, também vai acontecer um dia aí dedicado aos pretos velhos. Uma gira especial, né? Uma gira especial dedicada a essas almas tão nobres. Nós vamos ter também uma mesinha dedicado, abençoado com arroz doce, canjica, bolo, que eram alimentos servidos na senzala e alimentos também que eles faziam para os senhores. Então, nesse sábado, dia 16. Nesse sábado 16, às 16 horas. Olha só, dia 16 às 16 horas, hein, gente? Não tem como você esquecer. Ó, para mais informações, você pode chamar no Instagram. Eu vou passar o Instagram do Pai Silvio, que é o @siltad, Siltad, tá aqui na tela, tá? E o arroba da casa de axé dele é comunidade.paiantônio. Se você não está seguindo, siga lá. E as informações podem ser pegas, né, obtidas pelo Instagram, né, Pai Silvio? Exatamente. Pode nos chamar lá que a gente atende imediatamente. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigado a você, Edu. Receba o nosso axé. Que assim seja. Bom final de semana. Gente, intervalo é bem rapidinho, já já tem Bom Astral, vamos falar sobre deusas e florais alquímicos, já já.